Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, dessa vez análise combinatória. Aulas da apostila de análise combinatória, 7 páginas, 54 questões. Embaixo das minhas videoaulas sempre tem uma apostila, nesse caso análise combinatória. Baixe a apostila de análise combinatória para você sistematizar os seus estudos. Um breve sumário para a gente saber o que nós estamos estudando. Esse sumário bate com a apostila, tópico a tópico. Então, vocês olhando lá na apostila, vocês vão ver que até a numeração desse sumário é exatamente a numeração dos tópicos da apostila. Então, princípio fundamental da contagem, mais conhecido como PFC, conceitos numéricos, fatorial de um número, arranjo simples, permutação simples, revisão de arranjo simples e permutação simples, que é o objeto da aula de hoje, combinação simples, e saber diferenciar arranjo de combinação. O que está quicado de verde é o que já estudamos em videoaulas anteriores. Fatorial de um número, arranjo simples e permutação simples. O professor quer dizer que foram apenas 3 videoaulas anteriores. Não, fatorial de um número foi uma videoaula, arranjo simples foram 4 videoaulas e permutação simples foram 2 videoaulas. Então, já foram 7 videoaulas, essa é a 8ª videoaula. Revisão de arranjo simples e permutação simples. Então, bastante videoaulas de arranjo com muitos exemplos resolvidos, exercícios resolvidos da apostila. Permutação também, os casos de permutação. Então, visto tudo com muito detalhe, como é a proposta desse trabalho voltado para alunos de ensino médio, que querem aprender o passo a passo. Então, já foram 7 aulas até essa videoaula. O objeto da aula de hoje será revisão de arranjo simples e permutação simples. E logo em breve terá uma aula de combinação simples e uma aula do tópico 7, para saber diferenciar arranjo de combinação. Professor, esses primeiros tópicos, tópico 1 e 2, também eu vou fazer videoaula e fechar, portanto, a playlist. Veja as aulas anteriores na playlist do YouTube ou na minha página no meu blog. No meu blog tem uma página somente de videoaulas de análise combinatória. Então veja lá e dessa forma você pode ver as aulas anteriores. Então, como eu já falei, a aula de hoje é revisão de arranjo simples e permutação simples. E aqui uma breve revisão do conceito de arranjo simples. É o tópico 4 da apostila. É um caso particular de princípio fundamental da contagem, no qual os elementos são distintos nos grupos formados. É a quantidade de agrupamentos de P elementos distintos, utilizando-se de N elementos, sendo N maior ou igual a P. Esse N maior ou igual a P significa que N pode ser maior que P ou que N pode ser igual a P, mas nunca o P será o maior. Guardem isso. A gente vai ver nos exercícios que nós vamos resolver. O arranjo simples tem uma fórmula específica de arranjo, está aqui na caixa. Arranjo NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então é importante essa fórmula para a gente poder empregar nos exemplos, exercícios, onde arranjo NPAP é a quantidade de grupos formados. N é a quantidade total de elementos dados. E P é a quantidade de elementos nos grupos formados. Está destacado aí que o N geralmente é a quantidade maior e o P geralmente é a quantidade menor. De fato, nos problemas de arranjo propriamente dito, o N será maior e o P será a quantidade menor. Agora vejam, está escrito geralmente e não exatamente. Por quê? Porque vai ter uma situação que N será igual a P, que a gente vai já ver. Mas tirada essa situação, que eles são iguais, geralmente o N é a quantidade maior e o P é a quantidade menor. O P nunca será maior. E também o conceito de permutação, tópico 5, porque a gente segue a apostila. É um caso particular de arranjo simples, no qual N é igual a P. Olha só, acabei de falar isso. Geralmente o N é a quantidade maior e o P é a quantidade menor. Isto é, N geralmente é maior que P. Geralmente, não exatamente, porque tem uma situação que eles podem ser iguais. Está bem aqui, N é igual a P. Quando isso ocorrer, de N ser igual a P, então trata-se de permutação simples. Esse tipo de arranjo recebe o nome de permutação simples. Indicamos por permutação de N o número de permutações simples de N elementos
Então a permutação também tem fórmula própria, está aqui, ó, permutação de n fatorial, onde permutação de n é a quantidade de grupos formados, e n é a quantidade total de elementos dados e a quantidade de elementos nos grupos. Então, essa teoria estudamos em aulas anteriores, só coloquei aqui para a gente relembrar rapidamente. O arranjo tem o n e tem o p é a quantidade maior, o p é a quantidade menor. Pode acontecer de n ser igual a p, quando isso ocorrer trata-se de permutação. O arranjo tem fórmula própria e a permutação também tem fórmula própria. Pronto. Uma breve revisão para a gente usar essa teoria e resolver exercícios. Beleza? E aí vem o primeiro exercício, 53, porque, como eu falei, a gente segue a apostila. Então vejam lá na apostila, tá abaixo desse vídeo, questão 53, é uma questão do Enem. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então temos que observar logo as quantidades no texto. Quantidade 7, olha aqui, 7, estou destacando aqui, ó. E o problema diz que as poltronas que estão ocupadas estão marcadas com X e as poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Vamos ver na figura, mas guardem essa quantidade aqui, 7. Guardem isso. Está aqui a figura, ó, a figura do avião e as poltronas que estão disponíveis são essas que estão em branco. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 são as figuras em branco, que não estão com o X, 9. E a outra quantidade era 7. Vamos voltar para ver. Olha aqui, ó, 7. 7 e 9. Então, quem é o N e quem é o P? Apareceu bem aqui, ó. Quem é o N e quem é o P? São as duas únicas quantidades, 7 e 9. Então, o N é 7 e o P é 9? Pode isso? Vão pensando aí. Continuando o texto, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por... E já aparecem as alternativas. A, B, C, D e E. Vejam como estão as alternativas. Não chega no resultado numérico. Sim, e quem é o N e quem é o P? Apareceu a resposta lá, ó. O N é 9 e o P é 7. Bem aqui, ó. Eram as duas únicas quantidades, 9 e 7. E o P não podia ser 9, porque o P nunca será o maior. Lembrem lá na definição, N maior ou igual a P. Então, N sempre será o maior, ou no máximo eles serão iguais, mas o P nunca será maior. Então, 9 é N e P é 7. N é a quantidade maior. Então, nesse problema de análise combinatória, você logo tem que perceber as quantidades para saber quem é o N e quem é o P. É arranjo. Por que arranjo? Olha só, N é a quantidade de poltronas do avião e P é a quantidade de pessoas. Então, N são os elementos dados e P é a quantidade de pessoas nos grupos formados. Não pode repetir poltronas nas pessoas, porque se repetir poltronas nas pessoas é como se a mesma poltrona servisse para duas pessoas, por exemplo. Isso não pode. Não pode acontecer, por exemplo, de chegar duas pessoas no avião e elas têm a mesma poltrona para sentar. Isso não pode. É até ilegal. É como se a companhia aérea vendesse duas vezes a mesma poltrona. De maneira que chegam duas pessoas e no bilhete está a mesma numeração da poltrona. Então aquela poltrona está servindo para mais de uma pessoa. Isso não pode, pessoal. Essa questão é contextualizada. A gente tem que entender o contexto. Não pode haver repetição de poltronas. Cada pessoa tem que ter somente uma poltrona. Ora, se não pode haver repetição de poltronas, então os elementos dados não repetem nos grupos formados. Os grupos são justamente as pessoas. E se os elementos dados não podem repetir nos grupos formados, então isso trata-se de arranjo. É o conceito de arranjo. Beleza? Vamos para a resolução. Já aparece a fórmula do arranjo, olha, bem aqui no alto, ó. E na resolução o arranjo 9, 7 é 7. Parece bem aqui, ó. Arranjo 9, 7 é 7, já que o N é 9 e o P é 7. E o resto é conta. Fazer conta empregando a fórmula, olha. N fatorial sobre N menos P fatorial. O N é 9, bem aqui, ó. O N é 9 e o P é 7, ó. Bem aqui nos índices do arranjo.
Então, n fatorial será 9 fatorial sobre n menos p fatorial, portanto, 9 menos 7 fatorial. 9 fatorial não tem nada o que fazer, apenas repete. 9 menos 7, 2. E não pode esquecer o fatorial, ó. Leva o fatorial junto, bem aqui, ó. Então, ficou 9 fatorial sobre 2 fatorial. Veja uma coisa nas alternativas. Olhem lá embaixo. Já tem resposta? Sim, né? É a letra A. Letra A. Então veja, professor, o senhor não terminou a questão, a resolução da fórmula do arranjo. É uma característica do Enem. Nem sempre precisa você resolver tudo para chegar até o fim. Muitas das vezes o Enem não quer que tu resolva tudo. O Enem não quer que tu chegue num resultado numérico. O Enem ele explora muito mais a interpretação. Se tu sabe interpretar, se tu sabe analisar, se tu sabe ler um texto e identificar que aquilo trata-se de arranjo, ou permutação, ou combinação. Combinação ainda não estudamos, estudaremos nas aulas posteriores. Mas é isso que o Enem explora no candidato. Se o candidato lê o texto e identifica o que assunto da matemática é, ou qual maneira de resolver, ou de começar a resolver. Mas não necessariamente na prova do Enem precisa chegar num resultado numérico. Aqui é um exemplo. Ó. Quando você para bem aqui, ó, 9 fatorial sobre 2 fatorial, já tem a alternativa, a letra A. O Enem é assim. Então, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por letra A, 9 fatorial sobre 2 fatorial. Próxima questão, da UEPA 2007. Professor, o senhor coloca a questão da UEPA, não existe mais o vestibular da UEPA. Mas a maioria dos vestibulares, nas suas últimas edições, eles ficaram muito parecidos com o Enem, muito textuais. Então veja essa questão, ela é muito textual, contextualizada, como o Enem. Né? Ou seja, os vestibulares, de modo geral, ficaram parecidos com o Enem. Né? E além do que é uma questão de vestibular, né? Então é considerado... Você não pode ficar muito bitolado em determinadas questões do Enem, até porque o Enem também muda. Periodicamente ele muda um pouco. Vem questões novas, questões inéditas que nunca vieram. Então é bom a gente não seguir só exatamente o Enem. Né? É bom a gente enlarguecer um pouco o conhecimento, o tipo de questões. E aí essa questão é de vestibular. Então vamos lá. O EPA 2007, obedecendo o código de cores disposto no quadro 3, cores amarelo, azul, verde e vermelho. Então guardem logo as cores. Quantas cores? 1, 2, 3, 4. 4 cores. O síndico de um edifício de apartamento resolveu recolher seletivamente os resíduos sólidos do prédio, instalando na área de serviço 4 recipientes. Opa, outra quantidade. 4 recipientes. Já vai pensando quanto é o N e quanto é o P. Um de cada cor, numerado de 1 a 4, colocados lado ao lado. O número de maneiras diferentes que o síndico dispõe para arrumar esses 4 recipientes, de modo que o azul sempre seja o número 1 é. Pergunta, quanto é o N e quanto é o P? Bom, um aluno poderia responder, o N é 4 e o P é 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó, 4 cores. E 4 baldes, ó. Então o N é 4 e o P é 4. Permutação de 4, acertei, arrasei. E permutação de 4 é 4 fatorial, que dá 24. Letra E, acertei. Calma. Vamos voltar lá no texto. Olha só. De fato, são 4 cores. Amarelo, azul, verde, vermelho. E 4 baldes. Tá bem aqui, ó. 4 baldes. Só que um detalhe. O texto diz que o azul seja sempre o número 1. Então, a cor azul não vai poder entrar no balde 2. Não vai poder entrar no balde 3. Não vai poder entrar no balde 4. Em outras palavras, a cor azul não vai trocar de lugar. Sempre vai ficar no balde número 1 aqui, ó. Então a cor azul vai permutar? Sim ou não? Resposta, não. Permutar e trocar de lugar. Estudamos isso em videoaulas anteriores. Ora, se a cor azul sempre vai ficar no balde 1, a cor azul não vai para os outros baldes. Portanto, a cor azul não vai trocar de lugar. Então a cor azul não entra na permutação. Então, entre as cores, a gente tem que tirar, olha aqui no alto, tem que tirar a cor azul. Tira a cor azul. E também tem que tirar o balde 1. Dos 4 baldes, tem que tirar o balde 1. Porque o balde 1 não vai receber outras cores. O balde 1 sempre vai ser azul. Então, vão restar quantas cores? Resposta, 3. O amarelo, bem aqui no alto, ó. O verde
e o vermelho, 3 cores, para colocar no balde 2, no balde 3 e no balde 4. No balde 1 não, porque o balde 1 sempre será azul. Então, repetindo, vão entrar as cores amarelo, verde e vermelho nos baldes 2, 3 e 4. O azul está fora e o balde 1 também está fora. O balde 1 será sempre azul. O azul sempre será do balde 1. Então, quanto será o N e quanto será o P? Resposta, 3. Olha aí, 3 o N, 3 o P. Porque são 3 cores, amarelo, verde e vermelho. E dos 4 baldes serão usados apenas com essas cores o balde 2, o balde 3 e o balde 4. Então, o N é 3 e o P é 3. Bom, o resto é conta. Vamos fazer conta. A detalhe é permutação, porque as cores não podem repetir nos grupos formados. Isso está no texto. Bem aqui, ó, 4 recipientes, um de cada cor. Cada recipiente só pode ter uma cor. Por exemplo, se o balde 2 for amarelo, nenhum outro pode ser amarelo. Então não há repetição de cores. E agrupamentos que não há repetição nos grupos formados, trata-se de arranjo. Como nesse caso o N é igual a P, bem aqui, ó, o N é igual a P, então esse arranjo recebe um nome especial, que é chamado de permutação. Já vimos isso nessa aula, lá no início. Quando N for igual a P, o arranjo é chamado permutação. E como permutação tem fórmula própria, olha, já apareceu aqui a fórmula da permutação de N fatorial, está aqui o N, está aqui o P, ó, é 3, e aí o resto é conta. Na resolução já aparece aqui, ó, permutação de 3, é 3 fatorial, e aí desenvolve esse 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 6. Então, ó, a gente tinha marcado agora há pouco, letra E, 24, e a gente viu que deu 6. Portanto, a alternativa correta é letra A, 6. Então, é uma questão que não parece difícil, mas tem que ter atenção na leitura, na interpretação, porque um aluno que não prestasse atenção nesse detalhe aqui do balde azul e da cor azul, a cor azul não entra na permutação, ele faria a permutação de 4 e marcaria a letra E, perderia uma questão relativamente fácil. E, na verdade, é permutação de 3 e é, portanto, a letra A. Beleza? Vamos fazer outra. Outra da UEPA, parecida com a anterior. Para a coleta de resíduos sólidos do prédio, o síndico pretende utilizar 6 recipientes. Olha, agora trata-se de 6 recipientes, ó, bem aqui, já estou marcando, ó, quantidade 6, que encontra-se enfileirados na área de serviço. Para tanto, deseja pintá-los cada um de uma só cor. Então não vai haver repetição de cores. Então é arranjo. Utilizando as 4 cores. Opa, outra quantidade, 4. Então quantidades 6 e quantidade 4. Quanto é o N, quanto é o P? Utilizando-se as 4 cores do código de cores do quadro 3. Cores amarelo, azul, verde e vermelho. O número de maneiras que poderá fazer essa pintura é... Sim, quanto é o N, quanto é o P? Olha aí, apareceu a pergunta. Bom, são 2 quantidades, né? Já marcamos 6 e 4. Então o N só pode ser 6 e o P 4. É arranjo, porque tem que ficar um de cada cor. Então as cores, cada um de uma só cor. As cores não podem repetir nos baldes. Aqui, ó, se um for amarelo, aqui, ó, um de cada só cor, significa esse outro aqui não pode ser amarelo. Então, se não há repetição nos elementos dos grupos, trata-se de arranjo. Já apareceu aí as alternativas, vamos fazer as contas. Então tá aí a resolução, olha, a fórmula do arranjo apareceu aí, a gente sempre tem que saber essa fórmula, tá? O N é 6, tá aqui, ó, e o P é 4, então arranjo 6, 4 a 4. E aí já aparece a resolução, o N é 6 e o P é 4, olha aqui. Então, N fatorial, 6 fatorial sobre N menos P, 6 menos 4 fatorial. E aí desenvolve esse 6 menos 4, que dá 2, ó. O 6 apenas repete. E agora 6 fatorial e 2 fatorial, quem desenvolve? O 6 ou 2? Desenvolve o maior. Desenvolve o maior até o menor. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e para no 2. Por que para no 2? Porque a gente corta o 2 com o 2. Olha aí. Tudo isso estudamos em aulas anteriores, né? Isso é apenas uma revisão. Bom, sobra 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E isso dá 360. Então a alternativa I. Lá embaixo, ó, alternativa E, 360. Pronto, acabou a questão.
Não entendeu? Volta o vídeo, vê de novo. É a vantagem da videoaula. Você assiste quantas vezes você quiser até você entender. Teve um aluno que falou para mim, professor, eu assisti 5 vezes uma determinada videoaula aí, mas eu entendi. Então pronto, esse é o objetivo. Pode assistir quantas vezes você quiser. Importante que no final você entenda. Então uma outra questão, 56 da UEPA. Os amigos Paulo, Sávio e Carla foram assistir os jogos da seleção brasileira. Vejam, isso aqui já é uma quantidade. Ó. Os amigos Paulo, Sávio e Carla. Quantidade 3. Então eles foram assistir ao jogo da seleção brasileira de futebol contra a seleção da Venezuela, ocorrido no dia 12 de outubro no estádio Jornalista Edgar Proença, o Estádio Olímpico do Pará, conhecido popularmente como Mangueirão. Quando chegaram, encontraram uma fileira com 8 cadeiras. Outra quantidade, 8. Numeradas de 11 a 18, todas desocupadas, uma ao lado da outra, sabendo que os três amigos, já falamos isso lá no início, sentaram nessa fileira em lugares distintos e que ninguém quis sentar na cadeira de número 11 e 12, pois estavam sujas. Então, o número de maneiras distintas que as cadeiras puderam ser ocupadas pelos três amigos foi: pergunta, quanto é o N e quanto é o P? Aí um aluno ou um candidato poderia dizer, ora, 8 e 3, o N é 8 e o P é 3. Arranjo 8, 3 a 3. Só que é o seguinte, ó, são 8 cadeiras, de 11 a 18. De 11 a 18 são mesmo 8 cadeiras e 3 amigos. Mas o texto diz assim, ó, ninguém quis sentar nas cadeiras de números 11 e 12. Então, tem que descartar 11 e 12. Então, eu botei um esqueminha aqui, ó, as cadeiras de 11 a 18 e 3 amigos. Só que as cadeiras 11 e 12 estavam sujas. Então, tira a cadeira 11 e 12. Eu acho que com esse esqueminha fica fácil. E agora, quanto é o N e quanto é o P? O N ainda é 8? Não. O N agora é 6. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram 6 cadeiras e 3 amigos. Como o N tem que ser maior que P, 6 não pode ser o P. 6 é o N e 3 é o P. Então, quanto é o N e quanto é o P? O N é 6 e o P é 3. Professor, não poderia ser o N 3 e o P 6? Resposta, não, porque o N tem que ser maior que o P. O P nunca será o maior. Guardem isso. Então, o N é 6 e o P é 3. Bom, o resto é conta. Já aparecem as alternativas aí. Vamos fazer as contas. Detalhe, é arranjo, porque nos grupos formados os elementos não podem repetir. A mesma motivação da questão 53. Só que a questão 53 tratava-se de poltronas e pessoas no avião. E aqui trata-se de amigos e cadeiras. Mas a motivação é exatamente a mesma. Cadeiras não pode repetir no grupo de amigos formado. Porque se isso ocorrer, a organização do evento no estádio terá vendido a mesma cadeira para 2 pessoas, por exemplo. Essas 2 pessoas vão chegar, enfim, para se acomodar, e elas vão ter a mesma numeração da cadeira. E aí, claro, isso vai dar problema. Então, não pode. E também não há repetição, porque bem aqui no texto diz assim, sabendo-se que os 3 amigos sentaram nessa fileira em lugares distintos. Isto é, cada amigo sentou numa cadeira diferente. Ou, de outra maneira, cada poltrona serviu para um amigo. Não teve a situação de uma poltrona servir para 2 amigos. Então não houve repetição de cadeiras no grupo de amigos. Ora, se não houve repetição de cadeira no grupo de amigos, os elementos dados, que são as cadeiras, não repetiram nos grupos formados, que são os amigos. Então trata-se de arranjo. E aí conta a fórmula do arranjo bem aqui, ó. O N é 6 e o P é 3, tá bem aqui, ó. Então, n fatorial é 6 fatorial sobre n menos p, 6 menos 3 fatorial. 6 menos 3 é 3, só repete o 6. Desenvolve quem? O 6 fatorial ou o 3 fatorial? Desenvolve o maior, o 6 fatorial. Então, tá aí, ó, desenvolve o 6 até o 3. Por que para no 3? Porque vai cortar o 3 com o 3. Olha aí. E sobra 6 vezes 5 vezes 4, 120. Letra D de dado. Pronto, fizemos mais uma. Vamos para a próxima. Visando obter mais informações sobre a denúncia de que uma tribo da região amazônica estava sendo dizimada, um repórter recorreu ao seu computador para acessar a internet. Entretanto, não lembrou que a senha de acesso, que era composta por 3 algarismos. Opa, quantidade 3. Guarda isso.
Lembrava apenas que a senha era composta por 3 dos 5 algarismos. Outra quantidade, 5. Está aqui os algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade, tá? Então, quanto é o N e quanto é o P? Aí um aluno poderia dizer, o N é 9 e o P é 3. N é 9, pessoal? Não pode. N e P são quantidades. Conferindo de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então não é 9. O N é 5. O N é quantidade. E o 3 é o P. Mas vamos para frente. Essas questões são tão grandes que a gente já tem que ir logo marcando no meio, né? Porque se a gente for até lá no fim para voltar, a gente vai perder muito tempo. Claro, isso também vale na hora da prova do Enem. Para encontrar a senha, o repórter escreveu num papel todos os possíveis agrupamentos com esses algarismos. O número de agrupamentos escritos por esse repórter na tentativa de encontrar a senha de acesso à internet então já falamos que o N é 5 e o P é 3, né? Quanto é o N e quanto é o P? Está aí a pergunta lá embaixo, bem aqui. Mas já respondemos. O N é 5 e o P é 3. É arranjo, porque não pode haver repetição de elementos nos grupos. Por quê? Bem aqui no texto diz assim, ó, a senha era composta por 3 dos 5 algarismos. Então vejam, 3 dos 5 algarismos, estão aqui os algarismos, ó, 1, 3, 5, 6 e 9. Se eu colocar uma senha aqui, ó, 1, 3, 3. Quantos algarismos tem aí? Resposta, 2, o 1 e o 3. Não tem 3 algarismos, tem só 2. Então, para ter 3 algarismos, poderia ser 1, 3 e 5. Utilizando esses aqui, ó. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Quantos algarismos tem aí? Resposta, 3. 1, 3 e o 5. 3 algarismos. Então, em outras palavras, não pode haver repetição. Porque se houver repetição, como foi esse caso aqui, ó, não vai ter 3 algarismos. Vai ter 2 algarismos. Então, quando ele diz que tem que ter 3 algarismos, não pode repetir algarismos. É isso que ele está falando. Então, em grupos que não há repetição, os elementos são distintos, trata-se de arranjo. Então, é arranjo. Professor, toda vez a gente tem que fazer essa análise. Sim, talvez o nome análise combinatória. É isso aí. Bom que esses exercícios já ajudam na interpretação. São questões de vestibulares, vejam, bem textuais, enfim. Então, vamos para frente. É arranjo, N5P é 3. Já aparece aqui a fórmula do arranjo. E aí já aparece aqui o arranjo 5, 3 é 3. O N é 5 e o P é 3. Ó. Então, 5 fatorial, seguindo a fórmula, né? Claro, sobre N menos P. 5 menos 3 fatorial. O N é 5 e o P é 3. 5 menos 3, 2. Em cima apenas repete o 5 fatorial. Agora desenvolve quem? O 5 ou 2? O 5, olha aí, desenvolve o 5, que é o maior, até o 2. Por quê? Porque vai cortar o 2 com 2. Tá aí, ó. E sobra 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. Resposta, letra D de dado. Mais uma questão de vestibular que fizemos. Vamos para 58 da apostila. Um profissional de design de interiores precisa planejar as cores que serão utilizadas em 4 paredes de uma casa. Opa, quantidade 4. Já apareceu aqui, ó. Para isso, possui 6 cores. Opa, quantidade 6. Professor, ideal a gente ir lendo logo marcando, né? Sim, essa é a ideia. Até que essa questão, o texto não é tão grande, mas questões com textos grandes, é complicado você ler tudo, chega lá no final ter que voltar para ler tudo de novo. Então vai logo marcando com teu lápis. Quantidade 4, quantidade 6. 4 paredes, 6 cores diferentes de tinta. O número de maneiras diferentes que esse profissional poderá utilizar as 6 cores nas paredes, sabendo que somente utilizará uma cor em cada parede, é quanto é o N, quanto é o P. Nós marcamos 6 e 4, né? Então o N vai ser 6 e o P vai ser 4. Sim ou não? É arranjo porque as cores não podem repetir. Está bem aqui no texto, quer ver? Sabendo-se que somente utilizará uma cor em cada parede. Olha só, as cores não podem repetir. Uma cor em cada parede. Se as cores não podem repetir, nos grupos que não há repetição, os elementos são distintos, trata-se de arranjo. Então o resto é conta. Já sabemos quanto é o N, quanto é o P, já sabemos que é arranjo. E aí já aparece a fórmula do arranjo aqui, ó. E aí o N é 6, o P é 4, tá bem aqui, ó. A fórmula N fatorial, o N é 6, o P é 4.
Então vai ficar 6 fatorial sobre n menos p, 6 menos 4 fatorial. Desenvolve esse 6 menos 4, que dá 2. E agora, desenvolve quem? O 6, que é o maior. 6 desenvolve até o 2 e corta o 2 com 2. Sobra 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Tá aí, ó. Que dá 360. Letra D de dado. Pronto, resolvemos uma série de questões de vestibulares, sendo que a primeira foi do Enem. Então, dessa maneira você cerca como vêm as questões de vestibulares. Como eu falei, essas da UEPA não destoam das questões do Enem, são contextualizadas, portanto, são de vestibulares. Próxima aula, combinação simples. Não perca uma próxima aula. Até a próxima, galera. Valeu!